Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Amém? O livro de Gênesis, ele é o livro, talvez o mais lido da Bíblia, na minha opinião. Ele é o livro mais lido. Porque todo começo de ano, todo mundo fala, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí ele começa no Gênesis. Aí quando chega lá em meados do dia 15 de janeiro, já desistiu. Aí fica o resto do ano. Aí o ano que vem ele fala, não, esse ano eu vou ler. Aí ele começa de novo em Gênesis. É ou não é? Eu acho que é o mais lido, na minha opinião. Muitos irmãos falam que vão ler e ler só. Quando chega lá em Êxodo ainda acha legal. Que falam, olha, igual a novela. A novela ele já viu. Mas o Êxodo ele não leu ainda, né? Olha que legal, igualzinho. Estou vendo a cena da novela, né? Mas depois começa a chegar nas leis ali em Deuteronômio, Levítico, Números, a pessoa fala, Deus me livre, isso aqui não é? Isso aqui não é de Deus, não. Enfim. Mas para mim o livro mais lido é o livro de Gênesis, principalmente o capítulo 1. Todo mundo já começou e esqueceu. Depois o resto do ano ficou para lá. Mas amém. Se você esse ano decidiu ler a sua Bíblia inteira, uma vez pelo menos, né? Eu aconselho, faça, querido. Eu apoio, eu oro por você. Você vai aprender muito. Mas o livro de Gênesis, ele é o livro do começo. Gênesis, ele é uma palavra que significa criação. Gênese, início, algo que surge do nada. A gênese significa você trazer à existência algo que antes não existia. Então o livro de Gênesis diz a criação de todas as coisas. Ele mostra para nós a criação de tudo, como Deus começou, como que Deus fez as coisas e como que os seres humanos começaram a viver no mundo. É isso que diz o livro de Gênesis para nós. Ele fala sobre muitas coisas. E o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Moisés, junto com outros livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados e conhecidos como o Pentateuco. Penta 5. Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus têm esses livros aí como extremamente sagrados. Os judeus ainda que creem nas Escrituras. Tem muitos judeus que não creem. Mas aqueles que creem, os judeus ortodoxos, eles têm os 5 primeiros livros como algo extremamente sagrado. Eles falam que é a lei de Moisés. Eles chamam do livro da lei, a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, ou mais conhecido no conjunto de todo o Antigo Testamento como a Torá, eles chamam de Torá. E aqui no início de Gênesis, ele começa, é muito simples tudo isso que nós lemos, mas ao mesmo tempo é tão profundo, que se eu fosse falar todos os detalhes e tudo aquilo que nós já pudermos inferir nesses 5 primeiros versículos, talvez 10 reuniões não seriam suficientes para nós vermos tudo. Teria que ser pelo menos uma mensagem para cada versículo, e olha lá, não daria para nós falarmos tudo. Então, na realidade, o meu objetivo hoje é o foco no versículo 4, que eu vou ler agora com vocês. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu quero focar um pouquinho mais a criação da luz, quando Deus ele fez a luz. Mas eu vou ler com vocês um pouquinho aqui, até chegarmos na criação da luz, e o resultado que isso trouxe para nós. Então ele começa assim, no princípio, o que é o princípio? A Bíblia diz que Deus ele não é um Deus nem que tem princípio de dias e nem fim de dias. Se a própria Bíblia diz que Deus ele não teve princípio de dias, significa que não existe uma data que começou as coisas. O princípio, ele é a eternidade do passado. Se você olhar para o passado e for voltando os anos, não tem fim, você não vai voltar nunca. Você nunca chegará no princípio. Porque o princípio, ele é desde sempre. Vocês estão me entendendo? O passado eterno é o princípio.
Então a Bíblia aqui nos diz, é o próprio Deus falando, a Bíblia é a palavra de Deus, ele diz que no princípio, lá na eternidade passada, lá onde ainda o tempo não existia, onde não existia as coisas que a Bíblia vai nos apresentar agora. Eu não posso dizer que não existia nada, porque primeiro, Deus existia. Sim ou não? Existia. Se Deus existia, existia Ele como uma trindade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz lá que Jesus já era, no princípio ele já era Deus. E o princípio não é um dia específico, o princípio é toda a eternidade passada, desde sempre. No princípio, então eu entendo, desde a eternidade passada. Se você voltar 1 milhão de anos, você não vai chegar no princípio. Se você voltar 100 milhões de anos, você não vai chegar no princípio. Se eu voltar 1 trilhão de anos, não vou chegar no princípio. Porque o princípio, ele está na eternidade passada. É difícil nós imaginarmos essas coisas. Mas Deus, ele é um Deus eterno. E a eternidade de Deus, ela se reflete na ausência de princípio e de fim. O fim dos dias, o fim de todas as coisas, seria a eternidade futura, que nunca vai acabar, nunca vai chegar no final. Vão passar anos e anos e anos e anos, e nunca nós vamos chegar no final. Mas Deus, ele tem que usar palavras que elas são coerentes conosco. Princípio, eu entendo, o princípio foi algo lá atrás, e o fim vai ser algo lá na frente. Só que o fim não vai chegar nunca, e se você voltar no tempo, você nunca vai chegar no princípio, porque Deus é eterno. Mas aí a Bíblia diz que no princípio, na eternidade, e você vai ver que aí ainda o tempo não existia, criou Deus os céus e a terra. A palavra céus está no plural. Então, a referência que está sendo feita é a referência de acordo como os judeus eles sempre aprenderam, da forma como sempre lhes foi ensinado, da forma como Jesus, quando estava no meio deles, ensinava sobre a questão dos céus. Quais são os céus? Eles acreditavam que os céus, naquela época pelo menos, a forma como os judeus se expressavam, eram os 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós conhecemos, que envolve a terra, a atmosfera da terra. Esse céu que é azul, por conta do gás que é mais abundante na atmosfera, que é o oxigênio. Então o céu, o nosso céu ao redor da terra, ele é azulado por causa do gás que Deus deixou aí para nós respirarmos. Esse é o primeiro céu. O segundo céu seria todo o espaço a partir de então, onde tem o sol, as estrelas, as galáxias, todo o universo é considerado o segundo céu. E o terceiro céu, a Bíblia mostra em alguns lugares, o próprio apóstolo Paulo, numa das cartas, ele se refere à presença do terceiro céu, inclusive ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu as coisas de Deus, lá ele viu aquilo que nós aqui não vemos, ele viu o lugar onde Deus habita. Talvez ele tenha visto anjos. Ele diz que ele não pode contar, ele não pode falar das coisas que ele viu. Não lhe foi permitido, mas ele viu coisas, ele usa a palavra inefáveis, como quem diz assim, eu vi coisas maravilhosas, coisas que eu nunca imaginei. Então o terceiro céu, nós entendemos que é o lugar onde Deus habita. É uma realidade que vai além do natural. É um mundo invisível, como a Bíblia diz, nós temos que crer. Eu consigo ver, eu creio, mas eu tenho que crer também naquilo que não se vê. E as coisas que não se vê, o Senhor, os anjos, o trono de Deus, a Jerusalém celestial, elas estão num plano, elas estão numa dimensão que eu e você nós não conseguimos enxergar, que seria o terceiro céu. E aqui a Bíblia diz que no princípio, Deus já criou os céus. Ele preocupou com tudo isso, no princípio. E aí ele fez a terra também. Isso no princípio. E aí no versículo 2 ele fala para nós que a terra, ela era sem forma e vazia. O que significa sem forma? Sem forma significa que ela era diferente do que é hoje. Porque hoje nós entendemos que ela tem um formato. Tem ou não tem? Tem até o mapa, não tem? O pessoal faz o globo, o planisfério, faz aqueles mapas cartográficos, as pessoas têm medidas, têm imagens de satélite. Hoje a Terra tem uma forma. O que Deus está falando para nós é que se nós víssemos a Terra naquele momento,
da criação da terra, a terra era diferente, ela era sem forma. Ela seria desconhecida aos seus olhos. Se você conseguisse ver a terra, você fala, não, essa não é a terra que eu conheço. Pois é, ela está sem forma. E um outro detalhe, está vazia. Vazia, não tinha nada. Era só o planeta. Então lá numa eternidade passada, um tempo que não dá para ser medido. Não tem como medir esse tempo. Por quê? Porque era no princípio. O princípio é a eternidade passada. Lá eu não sei quantos milhões de anos se passaram, ou quantos segundos se passaram. Não dá para saber. Não existe essa medição de tempo. Mas eu sei que Deus criou essas coisas antes dele começar a criar o que ele vai fazer a partir daqui. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. A palavra abismo, essa palavra abismo, ela vem da palavra bussos, que significa profundezas. Profundezas, ela também tem uma referência ao fundo do mar, ao oceano vasto e profundo. O abismo significa isso também. Eu posso ter um abismo como uma profundeza a partir de um abismo, uma montanha. Você chega na beirada e vê aquele precipício, ela se aplica, e ela pode ser aplicada também às profundezas do mar. E nós vamos ver aqui que o que ele está falando tem a ver com o mar. Esse abismo é um abismo, quer dizer, a terra ela estava cheia de água, inundada por água. Nós vamos ver até o final do versículo 2. E é interessante que ele fala que havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face, sobre a superfície da água, das águas. E muitas pessoas, por uma série de fatores, por uma série de interpretações tendenciosas, muitas pessoas elas só conseguem enxergar na palavra trevas como algo ligado a maldito, maldição. Ah, o Senhor das trevas. Quem é o Senhor das trevas? O pessoal vai falar o quê? É o diabo? Satanás? Em algum lugar na Bíblia fala que ele é o Senhor das trevas? Não. Isso é o dito popular. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o Senhor da luz e é o Senhor das trevas. O próprio Deus. E as trevas, elas não significam exatamente algo maligno, algo maldito, não. E as trevas, elas não significam também escuridão, não é isso. A palavra trevas na Bíblia, ela simboliza qualquer coisa que te impede de enxergar, qualquer coisa. Se você estiver no meio de um nevoeiro, você pode ler isso na Bíblia. As passagens que tinha nevoeiro, eles falam que veio trevas, e eles não poderiam enxergar. Quando Moisés, lá nas 10 pragas, uma das pragas foi trevas. A Bíblia fala que ficou trevas tão densas, que no próprio meio-dia as pessoas tinham que sair apalpando, e dava quase para tocar, de tão densa que eram as trevas. Do que ele está falando? Ele está falando de neblina. Encheu uma fumaça escura, uma neblina tão escura, que ninguém conseguia enxergar. Não via nem a luz do sol, ficava escuro. Muitas vezes nós confundimos algumas coisas, nós achamos só que trevas são coisas ruins. E aí se eu falar para vocês que tinha vapor d'água, neblina em cima das águas, não fica coerente? Fica. E é o que Deus está falando aqui. Havia trevas sobre a face do abismo. Sabe quando a cachoeira, ela despenca lá embaixo e fica aquela névoa suspensa? Aquilo ali a Bíblia também chama de trevas. Você vai ver o salmista se referindo àquela névoa que a cachoeira faz como trevas no pé da cachoeira. Então entenda, não é que Deus já tinha feito aqui as coisas e já tinha algo maligno sobre a face das águas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que havia trevas porque tinha muita água e bastante vapor, bastante nuvens. Era assim a terra naquele momento. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem gente que fala, essas trevas sobre as águas é Satanás que estava lá. Ele que deixou a terra sem forma e vazia. Não, não é isso que está escrito aí. Está escrito que quem que estava sobre a face das águas? O Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, ali não há trevas. É o que diz a Bíblia. Então tem uma incoerência no começo da criação. Como que eu posso ter o Espírito de Deus e ainda ter ausência de luz? Porque a luz física ainda não havia sido criada. Deus ele começa a criação e o primeiro problema que apresenta é algo que vai contra a sua própria palavra.
eu ter o Espírito de Deus num lugar que não há luz. Há trevas, não há luz. E onde tem Deus, tem que ter o quê? Luz. Por isso que o primeiro item que ele vai fazer aqui no versículo 3 é: e disse Deus, haja luz. Até então não havia luz física. Deus é luz, ele em si é luz. Mas na criação ainda não existia, não havia existência da luz física. Essa luz que ilumina. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus falou, aconteceu. E viu Deus que era boa a luz. Será que Deus, quando ele já quis criar a luz, ele já não sabia que a luz era boa? Deus, ele não é onisciente? Ele já sabia. Mas é interessante que a Bíblia mostra para nós, aqui, Deus, com características similares ao ser humano. Moisés, quando escreveu isso, o Espírito Santo inspirou no coração de Moisés a satisfação que Deus teve com o primeiro item da sua criação. Então ele colocou como se fosse um ser humano. Viu Deus que era boa a luz. Lógico que ele viu que era boa, ele criou. Tudo que ele criou é bom. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas é interessante a Bíblia relatar isso para nós. Viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que era boa a luz. Interessante, ele viu, ele olhou, ele gostou. É como se ele estivesse deslumbrado com a própria criação dele. Viu Deus que era boa a luz. E aí ele fez uma coisa. Fez separação entre a luz e as trevas. Como ele separou? Criando o dia e a noite. Até então eu falei para vocês que não existia a condição do tempo. A cronologia ainda não existia. Dias, meses, horas, anos, não existia. Mas aqui tem algo muito curioso. Disse Deus, quer dizer, desculpa, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E aí aconteceu a primeira vez em toda a história do universo, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Olha que interessante. Desde antes desse primeiro dia, era uma eternidade. Não tinha data, não tinha mês, não tinha ano, não tinha nada. Bastou Deus criar a luz, ele já criou o princípio de dia e de noite. E a Bíblia diz que foi o primeiro dia. A história começou a ser contada a partir daí. Aí eu tenho o primeiro dia, você vai ver que tem um segundo, e Deus vai criar algo, e a Bíblia vai dizer que ele viu que era bom. No terceiro dia ele cria algo também, e aí ele cria aquilo e fala, e viu Deus que aquilo era bom. No quarto dia Deus cria outra coisa, que não é matéria do que nós vamos falar hoje. E no quinto dia, e no sexto dia ele cria o homem e a mulher. E aí ele termina a criação, e a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Até então ele vai falando, era bom, era bom, era bom, mas no sexto dia ele fala, e viu Deus que tudo que ele criou era muito bom. Mas a luz, por causa da luz, começaram a existir os dias, as horas, os meses. É interessante que aqui ainda Deus não criou o sol e a lua, ele vai criar mais para frente. Mas o princípio da luz e da falta de luz já existe. Quando tem luz, é dia. Quando tem trevas, é noite. E isso espiritualmente falando. Jesus, numa certa ocasião, ele fala que nós temos que fazer as coisas enquanto é dia. Porque a noite vem, que ninguém mais pode fazer nada. Obviamente, Jesus não está falando do claro, do dia e da noite, quando escurece. Não, ele está falando de luz e trevas. Ele está se referindo a momentos da vida onde nós estamos perto de Deus e longe de Deus. É dessas coisas que Jesus está falando. E aqui Deus cria a luz. Viu Deus que era boa a luz. Tudo que Deus criou, tudo, toda a criação do Senhor, ela, de uma forma ou de outra, o ser humano consegue estragar. O pecado consegue corromper. Quer ver a água? Deus criou a água, não criou? As pessoas não contaminam a água? Contaminam. É ou não é verdade? Ah, mas pode ser purificada de novo, concordo. Mas não dá para contaminar? Dá.
O ar que nós respiramos, nós não contaminamos o ar? Sim. É ou não é verdade? A natureza, ela não pode ser contaminada, destruída, depredada, não pode? Pode. Os animais, eles ficam doentes, o ser humano fica doente. A Bíblia mostra que lá num futuro não tão longe, o sol vai se escurecer, ele vai aumentar a sua capacidade de calor, ele vai queimar os homens. Nós vemos, a Bíblia fala que as estrelas, elas vão perder o seu brilho, elas vão cair do céu. Mas a luz em si, você não tem como contaminar a luz. A luz é o único fenômeno físico, é a única coisa que existe na natureza que ela não tem como ser contaminada. A luz é luz. Ela é uma energia, ela é uma forma de radiação. Os cientistas catalogam a luz como uma radiação do tipo eletromagnética, que carrega uma substância chamada, que não é uma substância que você consegue pegar na mão, mas é chamado de fótons, que são emissões de raios de luz. Deus criou a luz antes de criar o sol. Depois, na sequência, você vai ver que ele cria o sol. Então, quando ele cria o sol, ele cria um astro, um planeta gigante cheio de luz. Ele coloca a luz nele. Tem gente que fala, eu preciso do sol para ter luz. Não, não precisa. Eu preciso de Deus para ter luz. Porque é ele que cria a luz. O restante, depois vem as estrelas têm luz, o sol tem luz, a lâmpada tem luz. Você acende o fogo gera luz. Não é assim? O seu celular, para você poder enxergar o que está na tela, ele precisa da luz. A luz, ela existe até uma parte da física. Se você vai estudar a física, tem uma parte que fala sobre a luz, que é chamada de ótica. Eles estudam como que a luz se comporta, a velocidade dela, a direção. Existem fenômenos ligados à luz. Reflexão, que é quando a luz bate num objeto, ela reflete. Refração, quando a luz passa por dentro de um objeto transparente ou translúcido e ela muda de direção. A luz, ela pode ser estudada, ela pode ser medida, ela pode ser quantificada. Nós podemos inventar dispositivos que funcionam, que geram luz, mas criar luz, alguém consegue? Não, só Deus. A luz é como a vida, é só Deus que pode dar. E Deus, quando ele fez a luz, ele falou, viu Deus que a luz era boa. Deus gostou daquilo que a luz podia fazer. Eu não sei se vocês têm noção, queridos, mas eu adoraria um dia poder explicar isso para vocês com bastante precisão, para vocês entenderem. Mas para nós entendermos como uma lâmpada dessa agora está saindo luz aqui nela, isso veio de algum lugar. E na realidade o princípio de toda a luz que nós temos na Terra, seja gerado numa lanterna, numa lâmpada, num farol, ou no próprio fogo, ela veio originalmente do sol. E Deus, quando fez o sol, ele encheu o sol de luz. Essa lâmpada está acesa hoje porque um dia o sol fez alguma coisa. Depende de onde vem essa energia. Se ela vem de hidroelétrica, lá da água, a água teve que descer o rio para girar. Vocês sabem como gera energia mais ou menos, não sabe? Passa água lá por dentro do gerador, o gerador gira e acende a nossa lâmpada aqui. Só que para aquela água descer a montanha, ela teve que um dia chover lá em cima, não é assim? E para ela chover lá em cima, tinha que ter o que lá em cima no céu? Nuvem. E para a água evaporar e virar nuvem, quem que evaporou a água? O sol. É o ciclo da energia através do sol. O sol, na realidade, está em tudo. E quando eu ponho fogo lá na madeira e a madeira pega fogo e sai luz dela? Lembra que a madeira era o que antes, quando estava lá plantado? Uma árvore. E ela ficava o dia inteiro no sol. O sol fez ela crescer. O sol fez com que ela armazenasse energia nela. Quando você põe fogo na árvore, você libera essa energia. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Foi tudo plano de Deus. Foi tudo Ele que projetou isso aí. Por isso que ele falou, isso é legal. Por isso que ele falou, isso é bom. Ele fez e viu que aquilo era bom. Ele falou, a hora que o homem descobrir essas coisas, o homem vai viver confortavelmente. Mas foi tudo Deus. Deus que inventou essas coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, ele
quando ele viu que a terra estava sem forma, ele vai começar a formar a terra aqui. E no 6º dia, ele vai criar o ser humano. E Deus cria o ser humano já com a terra perfeita para o ser humano habitar nela. Só que no começo ele disse que a terra era sem forma e vazia. Esse vazio significa não tinha ninguém. E Deus queria colocar alguém. Deus queria colocar homens e mulheres na face da terra. Mas a terra ainda era sem forma. Então Deus formou a terra. E para ter vida tem que ter luz. Então Deus criou a luz. E aí Deus deixou tudo pronto, perfeito, para que eu e você pudéssemos viver nessa terra. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Nós sabemos que se você for estudar a luz, tem uma série de luz. A luz ela também é baseada em frequência. Eu não quero entrar muito em coisa técnica, mas às vezes a gente aprende algumas coisas novas que nós não sabíamos. E o nosso olho, ele tem a condição de perceber algumas formas de luz e outras não. Não sei se vocês sabiam disso. Por exemplo, existe um tipo de luz chamado infravermelho. O infravermelho é uma luz que você não enxerga, mas ela é uma luz. A maior prova disso é que todo mundo tem um aparelho em casa que usa a luz infravermelho. E você não vê a luz dele. O controle remoto. Quando você aponta o controle remoto lá para a sua televisão e aperta um botãozinho, tem uma luzinha piscando. Só que você não vê. Por quê? Porque ela é uma luz invisível aos nossos olhos. Mas o controle está lá funcionando e a televisão entende aquela luzinha. Ah, eu duvido. Duvida? Pega o seu celular, liga a câmera dele. Liga para tirar uma foto. Aí põe o controle remoto na frente da câmera e olha pela tela. E aperta o botão. Aí o celular vai revelar para você que a luzinha está funcionando. Mas se você olhar para ela, você não vê. Aquilo ali é uma luz infravermelho. Tem a luz ultravioleta, que é numa outra frequência. Tem os raios X, raios gama, que são outras, mas é luz. Isso sem dizer a energia eletromagnética, transmissão de ondas de rádio e televisão, que é um tipo também de energia similar à luz e que transmite informações. Agora, sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Foi tudo ideia de Deus. O homem só descobriu. Deus inventou tudo isso. Ele inventou tudo isso e o melhor, ele deu condições mentais para nós descobrirmos, estudarmos e entendermos essas coisas. Ele fez eu e você aptos para podermos manipular essas coisas que ele criou. Quem aqui já ouviu falar em fibra ótica? Fibra ótica, uma invenção fora de série. Antigamente, as informações, quando você falava num telefone, ela ia por um fio, mas com eletricidade. Sinal elétrico. A fibra ótica é um tubinho de vidro, falando a grosso modo. E do lado de cá fica piscando uma luzinha, a luz lá do outro lado vai ter um aparelho que vai ver as piscadas. Não passa mais eletricidade, é luz. Muita gente nem sabe disso. Quilômetros e quilômetros que um cabinho da espessura de um fio de cabelo, está passando luz por dentro dele. Não passa mais energia elétrica. Fantástico. Mas quem que criou a luz? Deus. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo os homens fazendo essas descobertas. Ele deve ficar todo satisfeito. E eu tenho a impressão, eu que gosto de estudar essas coisas, que nós não descobrimos nem um milésimo daquilo que Deus fez. Tem que estudar muito para descobrir um pouquinho daquilo que Deus fez. Porque Deus é tremendo, Ele inventou a luz. Inventou a luz. Mas a Bíblia, queridos, e por que eu falei que existem luz que nós vemos, que nós não vemos? Porque a luz ela é uma expressão de tudo aquilo também que é espiritual. A Bíblia diz que Cristo, Ele veio para nos tirar do reino das trevas e levar para a sua gloriosa luz. É o que a Bíblia diz. Nós vamos ver uma dualidade durante toda a Bíblia entre luz e trevas. Assim que Deus criou a luz, Ele fez separação entre a luz e as trevas, entre a escuridão, entre a incapacidade de ver e na capacidade de ver. A luz faz com que você possa enxergar.
Você está num lugar escuro, você quer ler alguma coisa, você não enxerga. Sempre que você não enxergar, você está em trevas. Aí você vem e ilumina. Agora eu consegui ler. A luz, ela traz coisas ao conhecimento que nas trevas nós não conheceríamos. Trevas é incapacidade de enxergar. Espiritualmente, incapacidade de compreender, incapacidade de entender quem é Deus, incapacidade de reconhecer que Deus é o Deus da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando eu estou em trevas espirituais, eu não consigo reconhecer Deus, eu não enxergo, eu não consigo ver direito, eu não vejo nada, eu vou andar pela minha própria intuição. Então a luz de Deus vem e brilha sobre a nossa vida, para que nós possamos enxergar a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antigamente nós estávamos em trevas. Por que nós enxergamos as coisas então? Porque tem o que no ambiente? Luz. Por que eu enxergo uma superfície branca e outra marrom? Porque a superfície que está sendo iluminada, que determina o quanto de luz ela vai refletir de volta. A luz é branca, ela é uma composição de todas as cores misturadas, que dá o branco. Mas quando ela bate nessa superfície aqui, ó, a reflexão dela, se você não é daltônico, você vê um marrom, é ou não é? Aqui é preto. Por que você vê preto? Porque aqui não reflete quase luz nenhuma. Essa superfície chupa toda a luz para ela. Se eu acender uma luz amarela aqui, vai ficar tudo amarelado. Se eu acender uma luz vermelha, vai ficar tudo avermelhado. Mas se a luz é branca, ela vai revelar as cores verdadeiras que existem em cada coisa. E Deus, Ele é a luz verdadeira. Se a luz de Deus brilha sobre a vida de uma pessoa, o que vai refletir, a cor que você vai enxergar aquela vida, depende da pessoa. Porque a luz de Deus é perfeita. Olha que interessante. O paralelo que eu estou tentando traçar entre as propriedades físicas da luz e as propriedades espirituais da luz de Deus quando brilha sobre a nossa vida. Quem aqui já viu arco-íris? Já viram? O que é o arco-íris? É um fenômeno de refração da luz. A luz branca que vem do sol, quando o céu está muito cheio de gotículas, choveu, está muito úmido, a luz do sol passa por dentro dessas gotas e elas decompõem a luz do sol e incrivelmente em 7 cores. E 7 é o número de quem? De Deus. É o número do Senhor. É o número que a Bíblia repete várias vezes. E como foi Deus que criou, o arco-íris tem 7 cores. 7. E ele falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou colocar o meu arco nos céus para você lembrar da minha aliança. Foi algo que Deus fez de propósito. Mas é interessante que tem um paralelo com o capítulo 1 de Gênesis, que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vamos abrir lá. A maioria de vocês já sabem para onde nós vamos, né? Mas para quem não sabe, João, capítulo 1, lá no Novo Testamento. Os irmãos que andam comigo sempre, né, sabem dessa conexão. Gênesis 1, João 1. Olha o que está escrito. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, lá em Gênesis começou com no princípio. Então ele está falando de novo, ele está falando, vamos voltar à fita que eu vou contar uma história complementar. O Espírito Santo vai complementar algo. Lá em Gênesis você viu que no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu disse que no princípio é o infinito, antes de todas as coisas. Não tinha dia, não tinha mês, não tinha ano. Agora João está voltando. Volta lá no princípio. No princípio ele usa a palavra era. Era significa já existia. Sempre existiu. No princípio, lá na eternidade passada, era o Verbo. Ele está falando de Jesus. Você vai ver no contexto, se você ler depois na sua casa. Ele está apresentando Jesus para nós. Ele está dizendo assim, ó, sabe quando você lê lá em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra? Pois bem, lá Jesus já estava lá. É o que ele começa falando. E o Verbo estava com Deus.
Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele já estava lá no princípio, ele estava com Deus e ele também era Deus. O Verbo, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, os três são Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele resume no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Muitas pessoas acham que Jesus só aparece na história quando ele nasce lá do ventre de Maria. Não. Ele estava no princípio. Em toda a eternidade passada, Jesus estava lá. Em algum momento ele decide, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, ele decide se tornar homem e nascer como homem, viver como homem, morrer como homem e ressuscitar como Deus. Para nos libertar dessas coisas. Mas ele sempre existiu, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo Verbo, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nem os céus, nem a terra, nem nada foi feito sem a presença de Jesus. Então Jesus estava lá desde sempre. Nele estava o quê? A vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Quando Deus ele criou a luz, por que ele viu que a luz era boa? Porque a luz era a expressão de quem era Jesus. Sem querer rimar, né? Tem até uma música aí que canta que essa luz é claro que é Jesus, não tem? É isso aí. O irmão lá acertou nessa música, né? Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. A Bíblia não diz que Deus ele fez separação entre a luz e as trevas no começo? Aqui, João está revelando algo a mais. Jesus ele acabou com as trevas. Ele resplandeceu. Aqui já não é mais uma questão de separação. Quando Jesus vem como homem, ele resplandece nas trevas. Ele acabou, ele adentrou no meio da escuridão. Só que ele termina falando de uma forma triste. As trevas não a compreenderam. As trevas não entenderam a luz. As trevas não conseguiram compreender o que Deus estava fazendo. Avança aí para o capítulo 3 de João. A partir do versículo 19. Aqui é Jesus que está falando. Jesus ele está dizendo essas coisas. Agora não é mais João que está falando. É Jesus. Versículo 19. Jesus diz assim. E a condenação. Há uma condenação, meu querido. Hoje em dia as pessoas elas querem dizer que não há condenação. Que Deus é um camarada muito bacana. Que você pode fazer o que você quiser. Que vai ficar tudo de graça. Vai ficar tudo na conta do Senhor. E Ele vai pagar a conta mesmo. Então você pode... Não é isso não. Jesus está falando aqui que tem sim uma condenação. E foi para isso que ele veio. Para nos livrar da condenação. E ele fala, e a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. É como se Jesus estivesse dizendo, eu que sou a luz do mundo. Eu vim e os homens fugiram de mim. Ah, aqui está iluminado, eu vou correr para o escuro. A Bíblia diz que no escuro os homens fazem as coisas que são torpes, coisas que são ocultas. No escuro, é durante a noite que as coisas piores acontecem. Mas quando você traz para a luz, tudo fica patente na luz. Não tem como escapar naquele lugar. O ladrão, quando ele vai roubar alguma coisa, ele vai fazer no escuro, no escondido, no calado, onde ninguém vê. Basta você colocar uma luz automática na sua garagem, já viu? A pessoa passa no portão, a luz acende. A pessoa toma até um susto. Ela sai até da calçada para não passar. O ladrão está lá, vai começar a mexer no cadeado. Acendeu a luz em cima dele e já sai fora. É ou não é verdade? É assim. Jesus está falando que a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Se a minha obra é má,
eu quero que ela fique escondida. Eu não quero nada me iluminando, porque se me iluminar as pessoas vão ver. Jesus está falando, essa é a condenação. Eu vim com a luz e as pessoas correram. As pessoas não queriam que as suas obras más fossem iluminadas, elas aparecessem. E ele fala aqui no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Jesus está dizendo, sabe quem são as pessoas que me odeiam? Aquelas que querem viver no pecado. Porque quando eu chego perto eu vou iluminar. E o que ele está fazendo vai aparecer, então ele vai ter que mudar. Então as pessoas não querem. E não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele está falando, eu vou ler de novo. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo se resume na luz que é Cristo. Jesus aqui nesse lugar, ele se apresenta como a luz dos homens. A luz dos homens. Lá no livro de Isaías ele fala, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque vem a tua luz. E ele continua, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios, aqueles que não são judeus, nós, os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Ele está dizendo isso, ele está falando do Cristo, ele está falando de Jesus. Ele está falando, a terra estava coberta de trevas. Volta de novo lá no princípio. No fim, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Mas um dia Deus disse, haja luz. Deus está contando lá na criação a história do que ele ia fazer com a humanidade. Ele está falando, hoje a humanidade vive numa terra sem forma e vazia. O ser humano está deformado, o caráter das pessoas está deformado. As pessoas não amam, está vazia de amor, está vazia de Deus, a terra está vazia da glória de Deus. Mas um dia a luz brilhou sobre as trevas, e Cristo, ele faz separação entre a luz e as trevas. Ele fala, quem não gosta da luz é porque suas obras são más, então essa pessoa vai querer ficar no escuro. Mas quem quer mudar de vida, vem para a luz, vem para Jesus. Ele quer mais é que as suas obras agora comecem a aparecer, mesmo que lá atrás, queridos, tudo que nós fizemos não era bonito, não era decoroso, não era nada que nós quiséssemos que as pessoas soubessem, e ninguém precisa saber. Se você abandonou aquelas obras, se Jesus já te perdoou, morreu, ninguém tem nada a ver com isso. Depois que você entregou a sua vida para o Senhor, depois que você mudou os seus caminhos, você é uma nova criatura renascida em Jesus. Um dia eu posso até encontrar alguém na rua e apontar para mim e falar, olha, você fez isso. E eu vou falar, eu fiz. Mas eu nunca mais fiz depois que eu encontrei a luz. Quando a luz brilhou na minha vida, as trevas, elas foram dissipadas. Eu fiz, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar lá e reparar o dano que eu fiz, eu repararia. Mas eu não sou mais aquela pessoa. É o que Cristo fez. Ele trouxe vida sobre nós. Lá em Jeremias capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Jeremias, ele olhou até, ele falou, olha, eu estou olhando para Jerusalém. A terra está sem forma e vazia. Ele está falando da condição humana. Deus lá no princípio, quando ele estava criando as coisas, ele já estava contando uma história do que ele precisaria fazer para salvar a humanidade. Que um dia a terra, mesmo criada, ela seria sem forma e vazia, e ele ia ter que enviar a luz, que era Jesus. Do mesmo jeito que ele criou a luz no princípio. Ele fala, Jeremias diz, viu uma grande luz, também os céus, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Jeremias está falando do pecado do povo, da nação longe de Deus. Lá no começo do livro de Mateus, quando o evangelista está apresentando a Jesus e fala que ele nasceu
nasceu em Belém, depois ele foi morar lá na Galiléia, ele fala assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Tinha muita coisa que eu queria falar para vocês, mas uma das coisas mais fortes que tem nessa palavra é quando Jesus, lá no capítulo, vocês estão aí em João? Avança aí para o capítulo 12 de João. João 12, versículo 46. Olha o que Jesus disse. Agora já não sou mais eu que estou dizendo. Eu já não estou mais juntando pedaços da Bíblia para te convencer de algo. Não! Você vai ver o que o Senhor Jesus mesmo disse com seus próprios lábios. João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo isso. Eu sou a luz. E aqui, nós terminamos essa palavra nos questionando. Isso é para você refletir. Você quer andar na luz, assim como Ele está na luz? Ou você quer andar nas trevas, longe de Jesus? É uma escolha que nós temos que fazer. A Bíblia aqui, o próprio Senhor Jesus já disse lá em João 3, que as pessoas rejeitam o Evangelho porque as obras delas são más. E eles não querem que suas obras sejam manifestas pela luz. Mas se você não tem medo, queridos, de se expor na luz de Cristo, é isso que Ele está falando. Vem para a luz você também. Vem. Né? Vem para a luz. Vem para a luz. Lá em Apocalipse, capítulo 22, 5, ele fala do final, do início do fim. Ele fala: e ali não haverá mais noite. Olha que coisa fantástica. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, o fato de não ter luz, obrigatoriamente fez com que surgissem as trevas. Então Deus criou a luz e criou separação. Mas no fim de tudo, no início não tinha luz, só tinha trevas. No fim das coisas, as trevas acabam por completo e só vai existir luz. E a Bíblia fala que não vai ter mais noite, acabou de novo. Aquele dia, ano, mês, quando chegar nesse dia aqui vai acabar. Não vai ter mais, nós vamos entrar naquilo que é eterno de novo, para todo sempre. Se não tem mais noite, não tem mais dia. E tudo é eterno, de novo. Nós vamos viver para sempre com Deus. Não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina. Nós vamos descobrir que a luz verdadeira, a luz original, é a luz do Senhor. E essa luz que Ele criou aqui é só um artifício para que eu e você não andássemos no escuro. Mas a verdadeira luz é dEle. Um dia nós vamos ter um encontro definitivo e eterno com essa luz. E aí acabou, não precisa mais de lâmpada, não precisa mais de sol, não precisa mais, porque o Senhor, Deus, nos ilumina. E ele termina o versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse dizendo assim: e reinarão para todo o sempre. Eterno. É isso que eu quero para a minha vida. Minha vida. Você perguntar o que você quer na sua vida. Eu quero estar nesse dia aqui. Ó. Não vejo a hora de olhar para Deus e ver Ele como luz. E falar: a partir de agora, acabou, agora é eterno. Nós vamos reinar para sempre. Eu não vejo a hora desse dia. É o que eu quero para a minha vida. E é o que eu quero para você, meu irmão. Mas até lá, nós vamos ter que aprender a andar primeiro na luz, que é Jesus. Para que as nossas obras sejam aprovadas pelo Pai. E é isso que eu quero orar com vocês nessa noite. Ah, eu acho que eu ainda não vim para a luz. Então venha. Caminhe para a luz. Busque Jesus como aquele que ilumina a sua vida e as suas obras. E um dia você vai estar aqui nesse lugar. Eu não tenho nem ideia como que deve ser a luz de Deus. A luz do Senhor. Eu anseio por esse dia. Eu quero estar com você lá, queridos. Que não vai ter prazer maior. Eu vou pegar uma e falar: lembra que eu falava isso aí? Eu vou querer, né, interagir. Olha que coisa magnífica, coisa mais linda. Coisas que nós só imaginamos, nossa mente infelizmente é limitada. Não tem como nós sabermos tudo que Deus tem para nós.
Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou a coração de homem algum o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então, meu irmão, Deus está falando, você não tem a menor ideia do que eu tenho preparado para você. Mas pode ter certeza, é uma coisa maravilhosa e grandiosa. Amém?